2 Reis 2:18. Você que não tem a Bíblia, pode acompanhar comigo aqui na projeção, amém? Quem está feliz aí, dá um aleluia. Glória a Deus, que bom que você está aqui, amém? Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não disse a vocês que não fossem? Próximo. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim quando a levarem. Ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes e nem deixará a terra improdutiva. Coloca a sua Bíblia aí no seu assento, mais um momentinho, e feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, esta noite nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, Pai. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho, a Tua palavra, Senhor, que é o sustento para a nossa alma, Pai. Que nessa noite eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor venha nos purificar, nos perdoar de todo pecado, Pai. Que nesta noite a Tua unção, a Tua glória possa fluir nos corações. Nós repreendemos todo o mal, todo o levante contra este culto, contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Tudo aquilo que impede esta pessoa de compreender a Tua palavra. A Tua palavra diz, Senhor, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas em nome de Jesus. E que nesta noite as fortalezas caiam por terra, e que nesta noite todo o mal seja dissipado em nome de Jesus, ó Deus. E que a Tua presença, Senhor, reine sobre este lugar, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Pode sentar no seu lugar, amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Boa noite, Mara. Boa noite, Rosivel de Feitosa. Boa noite, Iafe. Boa noite, Tailine. Boa noite a todos vocês que estão na transmissão conosco. Sejam bem-vindos. E hoje, igreja, a palavra que Deus trouxe ao nosso coração, para que a gente possa aprender um pouquinho mais dele nesta noite, fala da cidade chamada Jericó. E aqui, os homens da cidade de Jericó já tinham ouvido falar da unção que Eliseu carregava, né? Quantos milagres Deus estava fazendo através de Eliseu. E aí eles pediram que Eliseu ficasse ali em Jericó. E disseram assim para Eliseu: olha, Eliseu, essa cidade ela é boa, ela é bem localizada, é uma cidade bonita, porém a água é amarga. Em algumas traduções você vai ouvir dizer que a água era envenenada. E aí eles chamam Eliseu, porque eles sabem que Eliseu é um homem de Deus, e Eliseu podia apresentar alguma saída, alguma solução, algum direcionamento de Deus para aquela cidade. E no nosso dia a dia, muitas vezes, nós nos deparamos com coisas que estão imprestáveis, com problemas, com dificuldades. Às vezes você está com dificuldade na sua casa, com a sua família, na sua empresa. E muitas vezes a nossa tendência é, quando vier algo que está errado, que está destruído, que está desmoronando, que parece essa água aí que é envenenada, que nada tem vida ali, tudo ali morre. A nossa tendência é abandonar, ao invés de buscar em Deus uma restauração. Então a terra era boa, mas ela tinha esse problema com a água. E assim, igreja, muitas vezes é o que a gente fala da aparência, né? Quem olhava de longe pensava: é muito bom viver nessa cidade, é uma cidade muito bonita. Quem olha a gente por fora não sabe as lutas que a gente passa, não sabe o que você passa na sua casa,
não sabe o que você passa na sua família. Principalmente, às vezes, na rede social, a gente vê tudo muito bonito. Mas, às vezes, aquilo não reflete a realidade que é a vida daquela pessoa. Assim como Naamã. Ele tinha uma farda bonita, ele tinha um carro bonito, mas por dentro da farda ele estava cheio de lepra que ele escondia. Então, era uma cidade aparentemente bonita. Como você pode estar vivendo um casamento de aparências, um ministério de aparências, uma vida de aparências. Mas, na verdade, está tudo destruído aí dentro. Assim era Jericó. Tudo parecia bom ali, mas a lavoura não desenvolvia, e tudo que se plantava morria, as pessoas adoeciam e morriam por causa da água. E às vezes, acontece isso conosco. E Jericó, ele carregava uma maldição. Por quê? Porque quando Josué se levantou, e não sei se vocês se lembram dessa passagem, mas você vai acompanhar no livro de Josué, no capítulo 6. Quando Deus levanta Josué, Jericó era uma cidade inimiga. Então eles rodeiam as muralhas de Jericó, e as muralhas de Jericó, elas caem por terra. E Josué amaldiçoou aquela cidade. E aquela cidade carregava aquela maldição. Por isso tudo era bonito por fora, mas a água era envenenada. A água era ruim. A água matava as pessoas adoeciam e morriam por causa daquela água. E às vezes a gente percebe que parece que carrega algo na nossa família. Meu Deus, todo mundo naquela família separa, não tem um casamento que dura, o meu não vai durar também. Naquela família, todo mundo acontece isso. E a gente sente que tem algo que fica acompanhando a família. E a gente toma aquilo para a nossa vida. Não, aconteceu na minha família toda, foi assim, comigo vai ser assim também. Às vezes a pessoa até está num bom lugar, frequenta uma boa igreja, ouve uma boa palavra, mas o coração dela está árido. O coração dela está envenenado. E os pensamentos dela, quando ela sai da igreja, quando ela sai do culto, ela só fica pensando: eu vou desistir, eu vou parar, eu vou pecar. Era assim com Jericó. A água era envenenada. Às vezes as pessoas são esforçadas, lutam, batalham por um projeto, por uma coisa, mas nada da vida dela vai para frente. Ela não consegue produzir nada. E era assim com Jericó. Mas isso significa que acabou para Jericó porque a água era envenenada? Quer dizer que acabou? Quer dizer que eu não vou orar por aquilo? Quer dizer que eu vou abandonar esse sonho? Eu vou abandonar essa área da minha vida? Não, eles chamam o homem de Deus, assim como você chama Jesus para o seu problema, para a sua dificuldade. E quando eles procuram Eliseu, Eliseu diz assim: vamos pegar um prato novo. E você pode ver que na Bíblia os milagres, eles não partiam do nada, eles partiam da fé de alguma pessoa, ele partia de um pãozinho, de um peixinho, ele partia de uma atitude de alguém. E aí Eliseu vai e pede um prato novo. Assim como muitas vezes nós precisamos mudar a nossa mentalidade, a nossa mente. Eu sempre fui assim, eu sempre fiz assim, eu nasci assim. Não, chegou a hora de você dar lugar para o novo de Deus na sua vida. Isso significa que alguns conceitos vão mudar, isso significa que algumas atitudes suas vão ter que mudar para que essa água possa ser sarada. Amém? Então Eliseu pega e um prato novo. E aí, ele coloca um pouco de sal. E aqui, simbolicamente, o sal. Quem é o sal da terra? Nós somos o sal da terra. Aqui o sal, ele representa a presença de Jesus, que vem dar gosto na vida, que vem dar equilíbrio na vida, que vem fazer aquilo fluir. Porque o sal, se você deixa uma comida totalmente sem sal, não dá para comer. Ela fica sem graça, assim como a vida de muita gente. Não tem sabor, não tem alegria, não tem vida, não tem o visto de Deus. Mas se tiver muito sal também, não dá para comer. É um desequilíbrio. Algumas coisas que estão em excesso na nossa vida, e todo excesso ele esconde uma falta. Então faltava algum equilíbrio naquela água. E aí Eliseu, ele pede um prato de sal.
e ele pede para ir até a nascente. Por que ele vai até a nascente? Porque na nascente se esconde o problema. Você tem que ver aonde que está a raiz da amargura. Aonde é que está a raiz do problema? O que é que está adoecendo a sua vida espiritual? O que é que está adoecendo o seu casamento? O que é que está adoecendo os seus filhos? O que é que está adoecendo o seu ministério? Então não adianta ir só na água. A gente precisa ir na nascente. A gente precisa ir ali onde ela começa. E é assim que nós temos que fazer. Assim foi com Isaías. No capítulo 59, no versículo 5, Isaías, ele disse assim para o povo: olha, o ouvido de Deus, ele não está inflamado para que não possa ouvir sua oração. Nem os braços de Deus estão encolhidos para que não possa salvar. Mas ele detectou qual era um problema espiritual daquele povo. Qual era a decadência espiritual daquele povo. E o que ele disse? O problema desse povo é que eles chocam ovos de serpente e tecem teias de aranha. E quem comer os ovos morrerá. E se um dos ovos for quebrado, vai sair uma víbora. Aí Isaías está falando, gente, o problema não é que Deus não ouve oração. O problema não é que Deus não pode fazer nada por você. O problema é que muitas vezes nós estamos chocando ovos de serpente. E o que significa isso? Significa que muitas vezes você sabe que aquilo é pecado, você sabe que aquilo te afasta de Deus, você sabe que aquilo ali está comprometendo e você deixa ali. Você deixa criar raiz, você deixa crescer a mágoa, você deixa crescer, você não resolve aquilo. E aquilo vai crescendo, aquilo vai crescendo. E é isso que ele disse, quando crescer, o problema vem. E às vezes fica difícil para salvar depois. Cuidado para você não demorar demais para tomar uma atitude, para dizer um não. Porque o problema pode crescer e pode fazer ninho. E quem sempre esteve à sua espera pode não estar mais. Cuidado para você não chocar ovo de serpente, porque uma hora ele vai crescer e quando ele cresce, o ovo estoura e a serpente pica. É dar lugar para aquela amiga invejosa, é dar lugar para aquela tentação, é dar lugar para aquele pecado. Deixa ali, é só um tempo, é só um pouquinho. Você está chocando um ovo de serpente. Ah, ele é bonito, mas me agride. Ah, andar com ela dá status, porém me afasta da casa de Deus, me afasta da presença de Deus. Ah, é uma bela empresa, só que está destruindo a minha família, está levando a minha saúde para o buraco. Cuidado para você não ceder à tentação e não se posicionar na hora que você tem que se posicionar. Porque você pode estar chocando um ovo de serpente e o problema pode estar fazendo um ninho na sua vida. E depois para arrancar, por isso que diz, a aranha vai tecendo. Quando você vê, você está todo enrolado, está todo embaraçado no problema. Cuidado para você não corresponder a alimentar aquilo que você não vai aguentar depois. Eu estou alimentando uma coisa que eu sei que vai me matar lá na frente. Eu estou alimentando uma coisa que eu sei que vai me prejudicar lá na frente. Então, nem começa. Nem começa, por quê? Porque você está voando entre espinhos. Uma hora você perde as suas asas. E Deus, qual é o propósito de Deus? É restaurar suas asas. Para quê? Para que você voe em direção às promessas dele para a sua vida. Então não deixa. Não deixa. Aquela amizade invejosa, aquele relacionamento. Inveja não é só de amiga, não. Eu já vi namoro. A pessoa namorar com a outra, a pessoa bonita, a pessoa secou. A pessoa perdeu quase todo o cabelo, não arrumava emprego, não conseguia estudar. A pessoa secava a vida dela, era um veneno na vida dela. Até que um dia a mãe dessa pessoa abriu os olhos espirituais e falou: não, a minha filha não. A minha filha não vai ser água amarga, não. Porque a gente não percebe, o veneno vai se alastrando na nossa casa, na nossa família. E a gente acaba perdendo coisas que a gente não consegue recuperar depois. Meu Deus, porque agora aquela pessoa entrou e ela destruiu a sua saúde,
frustrou seus projetos, bloqueou sua vida toda. Depois, para você juntar os cacos, assim como você entra no relacionamento errado, você sabe que você está chocando um ovo de serpente, você vai se ferir. Cuidado, porque você pode desenvolver uma dependência emocional de quem está te ferindo e começar a repelir quem te ama. É isso que o veneno faz. Você começa a depender daquela pessoa que só te faz mal. E você começa a repelir quem te ama, quem se preocupa com você, quem dá um bom conselho para você. E Isaías falou, é por isso que vocês estão sofrendo. E Isaías vai lá na fonte do problema, o que está acontecendo. Porque às vezes a gente tem uma necessidade momentânea, a gente acaba colocando o nosso ministério, os propósitos de Deus por terra na nossa vida. Hoje eu ouvi um nutricionista falando, olha, eles falam assim, você tem que estar sempre se alimentando, né? A cada 3 horas. E muitas vezes quando eu faço uma programação, né? Você tem que ter uma rotina de alimentação. Quando eu faço uma programação e a cada 3 horas eu vou comer, eu não sinto fome. Eu não estou com fome ainda. Tem gente que fala, não pastora, dá 3 horas eu já estou com fome. Tem alguém assim, aqui? Tinha que ser, né? Com exceção da Cassiane. Você também, Af, é assim? Você também, Ana Lúcia, é assim? Meu Deus, acabou de comer, está com fome. O que a gente vai comer agora? O Mateus, a gente brincava, às vezes a gente saía para lanchar, e aí eu queria tapear a janta. Aí, passava 10, 11 horas, meia-noite, ele, mãe, cadê a janta? Você esqueceu da janta? Falei, que janta, meu filho? Aquele lanche foi a janta. Esquece janta. A gente tenta tapear, mas dá o horário do reloginho. Peraí, você me enganou. Cadê minha janta? Então, por quê? Por que ele ensina você a comer a cada 3 horas? Por quê? Porque aí você vai acostumar o seu organismo, você não vai queimar a massa magra, você não vai ficar estocando gordura, porque o seu corpo vê que você não está mandando. E também por quê? Porque aí você vai escolher o que você vai comer. Quando você não está com fome, você escolhe. Quando você está com fome, você come aquilo que te satisfaz, não aquilo que te alimenta. Ai, eu estou morrendo de fome. Quem já foi com fome para o mercado, levanta a mão. Você comprou um monte de coisa desnecessária, não foi? Você achou que você ia comer tudo aquilo. Você chegou e falou, vou abrir todos os pacotes, eu quero todos. Todos. E aí você viu que não tinha necessidade daquilo. Por quê? Porque a fome, ela é uma péssima conselheira. Ela é uma péssima professora. Porque você acaba, mas o pecado satisfaz. Mas a ira satisfaz, não é? Você xingar, você se vingar. Nossa, que satisfatório, como dizem os adolescentes. É muito satisfatório. É muito satisfatório pecar. Só que a consequência daquilo é horrível, porque o veneno vai entrando. Por isso assim é com a palavra de Deus também, porque você tem que se alimentar, você tem que vir aos cultos, você tem que congregar, você tem que ouvir a palavra, porque senão você deixa a sua alma com fome, e aí você vai comer besteira por aí, vai ouvir conselho por aí, vai ceder à tentação, vai acabar fazendo o que não deve. Por quê? Porque o espiritual está desnutrido, está fraco. Então nós temos que descobrir quem são. Quais são as fontes que estão alimentando? Boa noite, Laura. Você não, Laura. Você, né, Yaf? Eu sabia. Eu sabia que você é dessas. Então, igreja, assim como a gente tem que saber quem é quem na nossa vida. Porque às vezes, sem perceber, o que amarga a nossa água são as pessoas com quem a gente anda. São os relacionamentos que a gente tem. E a gente não percebe. É como foi dito aqui, chocou um ovo de serpente. Se entra uma pessoa destrutiva no meio da sua família, ela envenena todo mundo contra você. Aí para você desfazer aquilo é só pela graça de Deus. De tanta fofoca que saiu, gente, e é impressionante. Chega na pessoa totalmente distorcido do que aconteceu. As pessoas já criam uma fantasia.
Esses dias eu estava rindo, que o pessoal falou, não, você viu que a fulana estava no chat? Não, era fulana, mas o que aconteceu? Gente, não tinha nada a ver. Eu falei, gente, aonde que vocês enxergaram essa pessoa no chat? Vocês estão tudo doido. Então a gente vai replicar um assunto, a gente fala um monte de coisa que não tem nada a ver. E às vezes a nossa carência é que faz a gente entrar em relacionamento furado, entrar em amizade furada. Então, às vezes você conheceu a pessoa ontem, e você já está contando toda a sua vida para ela. Você tem que testar as pessoas. Você tem que conhecer primeiro a pessoa. Mas tem gente que é tão carente, vai fazer uma unha, conta toda a vida. É ou não é ele? Primeira vez que viu ela, já contou toda a história de vida para a pessoa. Nem conhece. Você pergunta para a manicure, você pergunta para o Uber, você pergunta para o caixa. Eles sabem a vida de um monte de gente que nunca eles viram na vida, porque a pessoa senta lá e começa a contar tudo. Tem pessoas, igreja, que em 1 minuto de conversa, ela já me conta toda a vida. Fala, irmã, deixa Deus revelar alguma coisa. Poxa vida, eu não posso nem trazer uma palavra profética, porque você me contou tudo. E em 10 minutos eu já sei toda a sua história. Isso é carência, gente. Porque você não sabe quem é a pessoa. Conheci ontem, já estou contando tudo, já estou me abrindo. Conheceu ontem, quem é? Deixa eu te apresentar a minha amiga, melhor amiga. Antes falava, né? Tem até a gíria que agora pararam de usar. Ela é o meu fechamento. Quanto tempo você conhece ela? Conheceu ontem. Conheceu no banheiro da festa. Olha. Já está no Facebook, já está no Instagram, já está nos vídeos da pessoa tudinho. Você conhece a pessoa? Não. Você já testou a amizade dela? Você já testou se ela é confiável ou não? Não. Davi, igreja, ele tinha 600 homens. 600 que se juntaram a ele. 200 era só para guardar a bagagem. Tem gente que você vai se relacionar, tem gente que é bom para você bater um papo, tem gente que é bom para você sair, mas é para a pessoa que vai guardar a bagagem. Tem sua importância na sua vida, mas não é para você dividir, já coloca em casa, já coloca no quarto. Aí às vezes você vai conversar com a pessoa, quem foi que destruiu sua casa? Um amigo. Quem foi que ficou com a sua esposa? O seu amigo. Não é assim? É assim que você colocou dentro da sua casa, é quem está na sua intimidade. Davi, ele tinha 200 que era só para guardar a bagagem. 400 iam com ele para a guerra. Aí em 2 Samuel 23, ele só cita 37. Só que desses 37, esses 37 eram os que podiam ver Davi desarmado. Você não pode desarmar na frente de qualquer pessoa. Conheci ontem, já sabe minha vida, já foi na minha casa, já contei tudo, já contei meus problemas. Você não sabe para quem você está contando. Amanhã essa pessoa está espalhando da sua vida para todo mundo. E aí você fala assim, não, mas ela não fala de ninguém, então ela não vai falar de mim. Você que se engana. Tem gente que não fala nada para você. E conheci gente assim. Quietinho com você. Então, Davi era seletivo. 37 pode me ver desarmado. 37 pode me ver em casa com camiseta de político, coque, shortão. Sem máscara, sem make, sem filtro. 37. E desses 37, 3 Davi confiava a sua vida a eles. Então, a gente tem que saber quem é quem na nossa vida. Quem é quem? Estou entregando a minha vida sim. Porque conheci na internet, conheci não sei aonde. Tem que segurar, irmã, segura essa carência. Quando você estiver com muita vontade de contar a sua vida, as coisas que você não deve, fecha a porta do teu quarto, vai orar e desabafa com Deus, fica ali a noite inteira falando. Mas não fala o que você não deve para quem você não deve. Principalmente na hora da raiva, a gente fala o que não deve. E é interessante, igreja, que Eliseu, o que ele faz? Ele joga sal numa água que era puro sal. Que onde tem o sal, tudo morre ali, não consegue ter vida. E olha que interessante, ele joga sal no sal. Se você falasse assim, meu Deus, pela lógica ele deveria jogar açúcar,
Porque você vai jogar sal numa coisa salgada. O sal representa Cristo. Por que sal no sal? Porque às vezes, justamente o que é um problema na sua vida, hoje, nessa área da sua vida, é que está um mistério. Porque você já parou para pensar que a falta de prosperidade na sua vida pode estar na sua avareza? Dá tchau assim, ó. Ai, se dever 10 centavos para ele. Ele bloqueia você no WhatsApp. Então, a pessoa que é avarenta, ela nunca vai ser próspera. Prosperidade é de você usufruir da alegria das coisas de Deus. Ela pode ter dinheiro guardado, pode deixar lá, apodrecer o leite condensado para ninguém comer, pode trancar a gaveta para os doces, pode trancar, mas nunca vai ser próspera. Porque a falta de prosperidade está em algum desequilíbrio. Ou ela é avarenta demais, ou ela gasta com o que não deve. E geralmente o avarento é assim, ele é avarento com o que ele precisaria gastar, e ele é mão aberta com o que é desnecessário. Ele investe um monte de coisa que não precisava, aquilo que realmente não tem valor. Então muitas vezes a falta de prosperidade se esconde ali. Assim como o fracasso na vida sentimental pode se esconder na promiscuidade. O fracasso de um casamento, ele tem um lugar aonde ele se esconde. Se você quer ter um relacionamento de Deus, se você quer uma pessoa de Deus, você tem que aprender a dizer não. Você tem que aprender a se posicionar. Dizer um não hoje aqui, para receber um sim no altar amanhã. Se seu propósito é casar, então para de ser fácil. Porque senão você não vai casar. Porque senão você não vai construir nada. A gente tem que ter posicionamento, igreja. Por quê? Porque a gente custou caro, a gente custou o sangue de Cristo. Então a gente tem que se posicionar. Então às vezes é colocar o sal aonde já existe o sal. Porque o sal que ia sarar uma água que já era salgada. Então aonde que está o sal? Talvez é na área da prosperidade. Então tem algum desequilíbrio ali, precisa botar sal ali. É na vida sentimental, está faltando sal ali. Vamos trazer o equilíbrio para essa área da minha vida. Assim como a ira deixa a água amarga, assim como a dor, a perda deixa a nossa água amarga. E eu lembro que eu ouvi isso quando eu passei pelo processo de luto. Boa noite, Ademir. Passei pelo processo de luto e eu ouvi uma pessoa dizer assim: a dor é como um punhado de sal. Se você colocar ela nesse copinho de água e tentar beber, ela vai ficar muito salgada. Mas se você jogá-la no rio, a doçura da água vai absorver o sal, porque o rio é tão extenso, é tão grande, que ele acaba neutralizando aquele excesso de sal. Assim a dor de uma pessoa não muda. Quem perdeu uma mãe, quem perdeu um filho, não muda de uma pessoa para outra. A dor é terrível do luto. Ela não muda, mas o que muda é aonde você deposita a dor. Se você colocar no copinho, se você tentar viver aquilo sozinho, se você não buscar espiritualmente, você vai sofrer muito. Mas quando você joga ela no rio, que é a presença de Deus, a água doce, ela vai neutralizando a ação do sal. E você passa a dar muito mais valor àquilo que você tem do que aquilo que você perdeu. Então, a gente precisa jogar o nosso problema no rio. Jogar a nossa dificuldade no rio. Jogar o sal no rio de água viva. Na presença de Jesus. A gente precisa, igreja, entender que tem coisas nas nossas vidas que deixam a nossa água salgada, que contaminam o nosso relacionamento com Deus, que te barram de orar, que te barram de buscar a presença de Deus. Porque a palavra e a oração, ela muda a sua vida por completo. Por isso que o inimigo, ele quer te fazer
desistir de orar e de buscar. Ele não vai te tentar para você desistir do pecado, do vício, de fazer coisa errada. Ele vai te tentar para você desistir da oração. Ele quer limitar suas orações, porque ele sabe que a sua oração pode limitar a ação dele. E porque a gente não enxerga o mundo espiritual. Eu lembro que uma vez, igreja, na nossa caminhada, a gente recebeu uma família que tinha uma pessoa da família que manifestava dentro de casa, todo dia. E a vida daquela família era um inferno, que a pessoa manifestava, fazia coisas terríveis. E aí eles vieram procurar ajuda. E aí envolve família, porque se você expulsa de casa, tinha filhos envolvidos, guarda de filhos, era um terror, eles viviam um verdadeiro inferno. E aí eles vieram buscar ajuda, e eles falaram, o que a gente pode fazer? Como que nós podemos resolver essa situação? Então, nós começamos a orar. Nós começamos a clamar. Eu falei, não, a gente nem precisa ir lá invadir a casa da pessoa sem a vontade dela. Mas nós vamos começar a orar para que esse espírito maligno saia. Se ele quiser ficar lá, ele vai ser liberto. Se ele quiser, ele vai embora junto com o espírito. Mas ali ele não vai ficar. Ele vai bater em retirada. Aí, igreja, nós começamos a orar. Quando nós começamos a orar, porque a gente não enxerga o mundo espiritual, passou poucos dias. Ele disse assim, tem alguém atrapalhando a minha ação aqui nessa casa. E eu vou atrás dessas pessoas. Aí a pessoa falou assim, pastora, você se consagra, você jejua? Fica tranquila, irmã. Opa, passou óleo de tudo aí, irmão. Socorro. Eu quero me ver com ela. Por quê? Porque o pastor vai lá brigar por você, vai lá no inferno por você brigar, para daqui a pouco você sair de mão dada com o capeta de novo. Aí é brincadeira. O pastor quase morreu para te resgatar, porque o mundo espiritual não é brincadeira. Você sai fisicamente quebrado, porque você está lutando com a coisa espiritual. Aí ele falou assim, tem alguém atrapalhando aqui a minha ação dentro dessa casa, e eu vou atrás deles, eu vou atrás dela. Aí eu e o pastor, não, nós vamos orar, vamos consagrar ainda mais. Irmãos, não deu pouco tempo, ele foi embora, ele desapareceu da casa, não aguentou ficar lá. Por quê? Porque a oração começa a limitar a ação do diabo. Por isso que o inimigo não quer que você ore, não quer que você busque. Ele quer que você viva de migalhas. Ele quer que você seja aquela Jericó que vive de aparência, que parece que é bonita, que parece que está tudo ok, mas a água é amarga, a água nada frutifica, não vai para frente. A gente acostuma a viver como um mendigo espiritual. Vive de migalhas das coisas de Deus. Não usufrui das promessas. E a gente tem que aprender a desfrutar dos milagres e das promessas de Deus nas nossas vidas. A Bíblia fala em Atos 3:6 que Pedro e João, eles iam para um templo na hora da oração e havia um aleijado que vinha sendo carregado, e eles colocavam esse aleijado do lado de uma porta chamada Porta Formosa. Por que era chamada Porta Formosa? Porque era a porta principal do templo. Ela tinha cerca de 22 a 25 metros de altura e de largura 18 a 20 metros. E ela era uma porta toda dourada, ela era uma porta bonita, ela era uma porta de presença. E aí o que eles faziam? Eles levavam sempre esse aleijado para a porta. Na hora que as pessoas iam orar, para quê? Para que ele pudesse pedir a sua esmolinha. E aí quando eles vêm pedir a esmola para Pedro e para João, eles não dão esmola para aquele homem que estava ali mendigando, que estava ali esperando uma esmolinha. Aceitar viver de migalhas espirituais pode bloquear o futuro de felicidade que Deus tem para você.
Talvez você colocou a sua expectativa na esmola de afeto, em viver de quebra-galho, e Deus corta a sua expectativa para que você entenda que Ele não te fez para ser um mendigo emocional, Ele te fez para levantar e andar, e para mudar a sua vida para sempre. Mas tem gente que se apega à beleza da porta dourada. Não se apegue à beleza da porta dourada, igreja. Não se apegue à beleza da porta dourada, porque ela não te tira da condição de miséria, ela não muda a sua vida. Como foi dito aqui, é belo, mas me agride. Tem status andar com essa pessoa, mas me afasta de Deus. É bonito, mas está me levando para o buraco. É um trabalho legal, mas está me afastando de Deus. Eu estou apegado à porta dourada, a beleza da porta. Entenda que a porta que vai te salvar, ela não é dourada, ela é estreita. Ela tem lágrimas, ela tem renúncia, ela tem entrega, mas pode ter certeza que é a porta que vai mudar o seu caminhar para sempre. Ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho esmola para que você seja um mendigo emocional e fique dependente do fracasso. O que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eu te fiz para ser dependente de um Deus que não tem prazer em te ver cair, mas tem prazer em te levantar quantas vezes forem necessárias. Mas não fique impressionado com a beleza da porta, porque ele continua sendo um aleijado, ele continua sendo um mendigo. Se você dá esmola para ele, significa que ele vai continuar na situação de mendigo. E Jesus, ele não traz esmola. Jesus, muitas vezes, quando você busca ele, ele não te dá exatamente a resposta que você pediu. Eu busquei a Deus, eu fui na igreja porque eu queria um carro, eu fui na igreja porque eu queria um namorado, eu fui na igreja porque eu queria uma bênção financeira. Não. Deus quer curar a raiz do seu problema na nascente, quer curar a sua má administração, quer curar a sua carência afetiva, quer curar o que te colocou na situação de mendigo. Mas a porta dourada disfarça a nossa condição de miséria, porque está do lado de uma porta bonita, mas continua sendo mendigo. E o que Deus tem pode mudar a nossa vida para sempre, para sempre. O que Ele tem para você é dizer: levanta e anda, porque você vai ser dependente somente de Deus, somente da presença dEle, somente do que vem dEle para a sua vida. Assim como Eliseu, quando ele foi orar pelo filho da sunamita, Deus usou Eliseu para profetizar que aquela mulher estéril teria um filho. E de repente aquele menino morre. E aí Eliseu vai orar por aquele menino. E o que ele faz para orar? Ele entra no quarto, ele fecha a porta para orar pelo menino. Assim somos nós. Está com problema? Está com uma impossibilidade? Está com uma dificuldade? Fecha a porta do seu quarto e ora. Você já falou com Deus sobre isso? Eu tenho recebido muitos testemunhos, igreja, de pessoas que falaram: pastora, depois que eu coloquei no altar, eu tive resposta. Abuse do altar, abuse do óleo ungido. A palavra diz: tem alguém entre vós doente? Pegue os presbíteros, passe o óleo, a oração da fé salvará o doente. Eu nunca pedi uma oração por essa enfermidade, nunca pedi para colocar o óleo ungido aqui, porque eu me acostumei. A gente não usufrui dos benefícios da fé. A gente precisa usufruir e fazer propósitos com Deus. E aí Eliseu vai e fecha a porta do quarto e fala com Deus, assim como você tem que fazer quando um problema começar a te assolar e tentar paralisar a sua fé. E aí quando você fecha a porta do quarto e você ora, quando você fala com Deus, não tem como você sair de lá sem uma resposta. Por isso que eu gosto tanto desse louvor. Ele fala muito comigo, porque é exatamente o que acontece. Ele sara, Ele nos nutre, Ele vem tirando o veneno que está na nossa água. Ele vem nos sarando, nos curando.
Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Aí o que ele faz? Ele fala com a gente assim, ó: vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi e eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi e eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar. Aí você tem que ter o seu cantinho secreto com Deus. Eliseu vai lá, ora pelo menino. E a Bíblia diz que ele deita sobre o menino. Então quando você tem um problema, uma impossibilidade, você tem que debruçar sobre o problema. Você tem que tocar o problema espiritualmente. Ah, eu dependo só da oração do pastor, eu dependo só da irmã jejuar. Não, você tem que tocar espiritualmente no problema. E aí ele deita sobre o menino, ele coloca a mão sobre o menino, o rosto sobre o menino. E a Bíblia diz que o menino começa a esquentar, mas ele não volta à vida. Assim, quando você vem para o culto, você ora, você coloca no altar de Deus, você começa a acreditar, começa a esquentar. A carne do menino começou a esquentar, parece que vai dar. Você sai da igreja confiante que você vai receber o milagre. Só que você chega em casa, o menino ainda está morto. E a Bíblia fala o quê? Que ele anda pelo quarto, ele volta, ele continua orando, ele não desiste. Você tem que se movimentar. Tem que pegar um prato, tem que pegar um sal. O que eu tenho que fazer, Deus, para poder resolver esse problema? E aí ele se movimenta. E aí ele debruça sobre o menino mais uma vez. E o que aconteceu? O menino espirrou 7 vezes. Qual que é o mistério de Deus aí nesse espirro 7 vezes? O menino não podia simplesmente acordar? Mas por que a gente espirra? O espirro é um mecanismo de defesa do corpo quando entra alguma coisa indesejada. E aí ele precisa tirar aquilo de dentro de você. Pode ser sinal de alguma infecção, alguma doença que você está, mas é algo indesejado que o seu corpo está te defendendo e ele precisa expelir. Mas não foi uma vez não, foram 7 vezes. Ninguém gosta de espirrar, é indesejável. Você faz um esforço, você faz barulho, é incômodo. Mas por quê? Porque tem algo que tem que sair de você. Assim é a libertação. Teve gente que falou para mim: pastora, depois daquela semana da palavra do veneno, você precisa de ver o tanto de gente que se revelou, que eu achava que era minha amiga. Falei: gente, é simples, ora. Fala: Deus, me mostra se essa pessoa é minha amiga. Só não se assuste com a resposta. E aí ele espirra, por quê? Porque tinha algo que precisava ser expelido, tinha algo que estava impedindo o menino de voltar à vida, e precisava tirar aquela infecção, aquele impedimento para fora. E às vezes é esse impedimento que impede a restauração na sua vida, a restauração na sua casa, a restauração na sua família. Ah, eu espirrei uma vez só, tá bom. Não, foram 7. É processo, é libertação todo dia, é cura, é restauração. Mas você precisa expelir aquilo que está atrapalhando o seu milagre de acontecer. O que é pior é a gente pensar
que vai ter que espirrar? A gente olhar porque vai ter que espirrar? Ou a gente olhar para ver que era um menino que estava morto e voltou a viver? E você, antes de Cristo, você estava morto. Eu estava morta. Então não importa quantas vezes Cristo faça eu espirrar, o importante é que eu esteja viva, é que você esteja vivo. Agora, se você quer voltar para a morte, é uma escolha sua. Se você quer continuar dormindo, escolha sua. Mas a promessa não está morta, o sonho está vivo. O sonho está vivo, esperando uma atitude de fé de Eliseu. Assim como um pássaro na sua vida, Deus permitiu que o galho quebrasse, para que você entendesse que você pode voar, para que você entendesse que seu apoio não está no galho, está nas asas da fé, que te permite voar acima de qualquer adversidade. O sonho não morreu. Assim, quando Jacó entendeu que ele não deveria mais ser explorado por Labão, assim que Jacó entendeu o seu lugar em Deus, o que ele fez? Ele descascou 3 varinhas no bebedouro, onde os animais bebiam água, onde os animais se reproduziam, ali no lugar onde ele precisava do milagre. Do castanheiro, que é a força da palavra de Deus, da aveleira, que é a energia da oração, e o álamo, que representa a fé. Por que representa a fé? Porque um bosque de álamo pode surgir de uma única semente, que compartilha do mesmo sistema de raiz e fica adormecida por anos no solo, à espera de uma enchente, uma avalanche ou uma inundação para limpar o solo, para que ela possa brotar e dar espaço para o milagre. Deus muitas vezes permite avalanche na nossa vida. Deus permite provas nas nossas vidas para que você dê espaço para o milagre, para sementes que estão adormecidas dentro de você possam brotar e possam nascer. Tem que abrir espaço para o milagre. Por que muitas vezes quando vem uma avalanche você jejua, você ora, você lembra de Deus, você lembra do pastor, você lembra de ler a Bíblia? Por quê? Porque Deus quer despertar essa semente que está dentro de você. O sonho não morreu, ele está dormindo, esperando o seu posicionamento, esperando você abrir espaço para o milagre. Assim, Jacó, com aquelas varinhas que no mundo espiritual representam a fé, a oração e a palavra, ele deu início à sua libertação. Ele deu espaço para o milagre. E às vezes vem esses incêndios nas nossas vidas, às vezes vem essas avalanches nas nossas vidas, para que a gente possa dar espaço para o milagre de Deus, para que a vida possa nascer. Se um dia você foi profeta, se um dia você foi levita, se um dia você trabalhou para Deus em algo simples, você continua sendo, a semente só está dormindo. E Deus não precisa de púlpito, Deus não precisa de microfone, Deus não precisa de um teclado. Você pode ganhar vidas para Jesus vendendo um bolo, atendendo um telefone, varrendo um quintal. Você é semeador, não importa onde você está. Nas coisas simples, Davi não precisou de armadura de Saul, Davi só precisou de uma pedra. É com o que você tem que Deus vai te usar. E às vezes vem essas avalanches das nossas vidas, que atingem as nossas vidas e que vão ser testemunho para os seus filhos. Aqui na igreja a gente não tem feito mais salinha, a gente faz o culto das crianças, onde elas pregam, onde elas oram, onde elas ministram, porque eles imitam tudo o que a gente faz. Então, se seu filho está assistindo bobagem, ele vai imitar aquele comportamento. Então, a gente faz isso para quê? Para as crianças desenvolverem a parte espiritual. Tem gente que fala, não, pastor, eu não vou levar meu filho para a igreja, que ele vai tumultuar. Deixa a criança na igreja. Você acha que quando Jesus pregava tinha ala separada? Não. As crianças precisam da palavra, precisam do ambiente, do milagre. Você precisa dar oportunidade para o seu filho de ser tocado por Deus. Porque quando você vir aqui assistir o culto e você vê essas crianças pregarem, você vai ficar de boca aberta. Porque elas não estão dormindo aqui no culto. Por isso que Jesus falava, deixa vir a mim as crianças. Deixa vir a mim. E quantas vezes, igreja, eu vi o meu filho ter experiências sobrenaturais com Deus?
Quantas vezes em casa, chorando, ouvindo louvor, dobrando o joelho, eu falava: filho, o que você está fazendo? Está sentindo Deus. Deus está falando comigo. Quantas vezes ele falou: mãe, um dia ele chegou para mim, ele me viu chorando no telefone, ele falou, ele se levantou, ele ficou me cercando. Ele ficou me cercando ali, ele viu que eu estava numa discussão no telefone, eu estava triste, e ele me cercando o tempo todo. Eu falava: Mateus, vai para lá, eu estou conversando, é particular. E ele não saía de perto de mim, e o Anderson não percebeu, porque ele estava com um monte de visita em casa, e eu sozinha, e ele lá igual um guardião. E eu briguei tanto com ele, eu falei: vai para lá, Mateus. E ele não me obedeceu, porque ele me obedece, mas nesse dia ele não me obedeceu. Ele ficou escondido assim, ó. Aí quando eu desliguei o telefone, ele falou: mãe, o diabo está querendo te parar. É o diabo que está querendo neutralizar a sua fé, mas você se levanta, porque Deus é contigo. Agora você imagina uma criança ser tomada por Deus e te levantar. Por quê? Porque o que ele está aprendendo? Naquele momento ele me abraçou, ele falou: mãe, não desiste. Mãe, não se entristeça. Mãe, não abaixe a sua cabeça. Hoje o ministério dele aqui na bateria foi resultado de uma avalanche na nossa vida, porque tinha semente dormindo dentro do coração dele. Na minha família tem pessoas da música. Na família do Anderson, toda a família é tudo cheio de música. Pessoas que tocam, que cantam, que tocam vários instrumentos. Todo mundo gosta da música. Na minha casa tem sala, tem violão, tem piano, tem tudo lá. A gente sempre gostou de música. Mas o Mateus, ele nunca demonstrou aptidão para a música. Eu tentei, quando ele era pequenininho, colocar ele em aula, tudo, mas ele não demonstrava vontade. Até que um dia veio uma avalanche, veio um incêndio, veio uma inundação para despertar os bosques de álamos nas nossas vidas. Porque aí eu comecei a ter uma crise de enxaqueca por dias, igreja, e não tinha remédio que passava, não tinha nada que passava. Eu ficava no quarto, procurei médico, ajuda, oração, tudo, fechava a porta do meu quarto e ficava ali. Eu falava: olha, a minha cabeça está doendo muito. E ficou por dias. Aí eu comecei a ler, estudar, falando: não, você pode ter enxaqueca, pode ficar por dias, por dias, por dias. E eu já comecei a entrar em desespero. E ele ouviu eu falando com meu esposo no quarto, que eu estava com crise de enxaqueca. Aí eu falei assim: ó, a gente vai procurar um tratamento para Deus fazer, né? Para Deus abençoar algum médico, de me mostrar alguma saída. O que eu preciso fazer para essa dor passar, que essa dor não passa. E aí ele ficou preocupado. E naquele momento ele fez um voto com Deus. Aquilo era uma avalanche, aquilo era um incêndio, para despertar a sementinha da fé no coração dele. E aí ele fez um propósito. Porque a gente faz jejum, ora, mas sua oração tem propósito? Deus te prosperar, será que você vai ajudar alguém? Se Deus te der mais tempo, você vai fazer alguma coisa na casa de Deus? Você vai dar algum fruto para o Senhor? Você só quer fruto de Deus, mas você está dando fruto para Ele? Você tem evangelizado alguém? Você tem ganhado alma? Você tem feito alguma coisa para Deus? A gente só pede, mas a gente não oferece. E aí ele ofereceu. Ele falou: Deus, se o Senhor curar a minha mãe, eu vou entrar no ministério de louvor. Ele fez esse voto sozinho, ele com Deus, e não me falou nada. Quando ele descobriu, passou um tempo e ele me ouviu falando: olha, Deus me curou, eu estou bem. Ele se levantou e falou: mãe, eu vou ter que entrar no louvor. Aí eu falei: mas você vai fazer o quê? Você não sabe tocar, você não sabe cantar. Eu não sei, mãe, mas eu fiz um voto com Deus, que se você fosse curada, eu ia trabalhar para Ele. Aí eu falei: bom, Deus gostou do voto. Aí eu falei pro meu esposo que o Anderson, ele deu muito aula de bateria, né? Tem muitos bateristas hoje que fizeram aula com ele. E ele falou: o Mateus sempre foi muito alto, né? Ele já alcança o pedal da bateria com 8 anos. Ele já alcança o pedal, vou tentar, mas ele não tem coordenação motora. Vamos tentar. Ou eu posso pegar uma meia-lua, que é um pandeirinho, para ele tocar. Vamos fazer um teste. Aí ele falou para mim: olha, Karen, eu estou impressionado, porque ele está desenvolvendo. E a gente já conhece, igreja, eu já conheci muitos bateristas, a gente está há muito tempo no Ministério de Louvor. E tem pessoas que querem tocar bateria, faz aula 1 ano, 2, mas quando começa a tocar, ela atrapalha toda a equipe de louvor, porque ela atropela o ritmo.
fala, meu Deus, não tem condições de tocar com a banda. Não é um instrumento fácil, parece que é fácil só bater, mas você tem que ter dom, ou muito esforço. E tem gente que mesmo esforçando, a gente não via. Fala, não tem condições de acompanhar a banda, infelizmente. E o Mateus, numa semana, ele começou a deslanchar. E quando a igreja viu o Mateus tocando pela primeira vez, ficou todo mundo assustado. Falou, aonde que esse menino aprendeu bateria com 8 anos? Faz quanto tempo que ele está estudando? Começou ontem. E todo mundo assustou. Claro que hoje ele continua estudando, aperfeiçoando, está aprendendo violão, outros instrumentos. Hoje é diferente, mas ele sabe que foi Deus que capacitou ele. E o que despertou essa semente nele? O que fez esse bosque nascer? Foi uma avalanche, foi uma enxaqueca, foi um problema dentro da nossa casa que despertou um ministério. Você tem ideia do que é isso? E todas as vezes que a gente vai orar em casa, eu faço questão que ele participe. E não é no videogame, e não é no celular, e não é na revistinha, ele vai orar junto. E a pessoa fala, quem ensinou seu filho a fazer isso? Ninguém ensinou, ele viu a gente fazendo. É assim que seu filho vai aprender. No começo ele vai ficar irritado, ele não vai prestar atenção, ele vai dormir, vai ser arrebatado, não importa. Mas não priva ele desses momentos, porque o seu filho vai entender que ele não tem que ser crente só na igreja, que ele tem que levar Jesus para a casa dele, que ele tem Jesus quando tem um problema, a família se reúne para orar. É isso que ele vai entender quando ele ver os pais praticando, quando ele ver a gente praticando. E você tem que reservar esse tempo de oração na sua casa e com quem mora com você. Ó, nós vamos tomar um café aqui agora. Hoje a gente vai ler um versículo junto, a gente vai orar junto. Uma irmã testemunhou que ela fez isso no tempo que ela ficou desempregada. A porta não se abria. Veio uma avalanche. Aí todo dia, ela falou, todo dia eu vou tomar café com Jesus. Ela sentava, servia o seu café, abria sua Bíblia e falava, Deus, o que nós vamos conversar hoje? E ali ela começou uma busca com Deus. E ali ela começou a ter intimidade com Deus. E de repente a porta escancarou. Porque foi uma avalanche que despertou um ministério dentro dela. Assim como às vezes é uma perda que desperta um ministério dentro de você. E aí quando ela começou a trabalhar, ela falou, você acredita que eu estou com saudade do meu café com Jesus à tarde? Agora eu preciso fazer em outro horário. Porque o que ela ganhou com Deus foi maravilhoso. E assim temos que ser nós. Eliseu olhou para aquela água e falou, não, traz um prato, coloca sal, vamos na nascente do problema. E vamos colocar sal ali. Vamos colocar sal no sal. Vamos colocar para neutralizar a ação do veneno dessa água. Ele poderia ter descartado Jericó. Ele poderia ter me descartado. Ele poderia ter descartado você, que é cheio de defeito como eu. Mas Ele não quer nos descartar, Ele quer nos sarar. Ele quer nos curar, Ele quer nos usar, Ele quer nos restaurar, porque Ele tem propósitos nas nossas vidas. Mas Ele declara. Às vezes, o que está deixando a sua água imprestável é a sua boca. Porque você sai do culto, você mesmo profetiza a maldição na sua vida. Você mesmo. Aí se você orar e falar, Deus, me mostra quem é que está atrapalhando minha vida, Ele coloca um espelho na sua frente. Você mesmo. Começa a usar a palavra. O Anderson sempre falava, eu vou ter um filho que vai chamar Mateus. Ele sempre falou isso. Gente, não era do meu coração ter um filho e chamar Mateus. Não estou dizendo que o Mateus não é um projeto de Deus, nem o nome dele, mas não foi uma coisa que surgiu de mim. Mas ele sempre declarava, eu vou ter um filho que vai chamar Mateus. Podia não ser eu a mãe, mas ele queria um menino que ia chamar Mateus. Ele sempre falou isso. E aí o Mateus? Eu fui a mãe. Que bom, né, para mim. Mas ele queria. Assim como quando a gente namorou, ele falou, eu não vou morar de aluguel. Mas a gente não tem condição. Eu falei, acho que ele está me enrolando porque ele não quer casar, né? Não, eu não vou morar de aluguel. Eu morei já, eu não quero.
E nem apartamento, porque eu já morei com família grande em apartamento. Não quero. Deus vai dar uma casa pra gente. E aí a gente vai casar. Pensa uma irmã que calejou o joelho para esse homem casar. Deus abriu a porta, que Ele sempre falou. Como o lugar que eu trabalho hoje, eu sempre falava, eu vou trabalhar ali. Eu quero trabalhar ali. Eu vou trabalhar ali. As nossas palavras, meu pai vai se converter, a minha família vai servir Jesus, a minha casa é uma bênção, o meu filho é uma bênção. E eles acostumam. Um dia eu vi um filho de crente jogando videogame com o filho de um não crente. O filho do não crente xingando mais do que... E o filho do crente, cabeção abençoado, queima Jesus, queima Senhor de poder e glória. Eu falei, que é isso? Até ali o linguajar é diferente. Ele já vem, mãe, está repreendido em nome de Jesus. Ele já sabe. Então Eliseu falou, o Senhor diz, lá no texto base que a gente leu, para a gente encerrar, lá no verso 22, eu acho que é o 22. Volta um pouquinho. E ele foi à nascente, jogou sal, e ele disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, e nem deixará a terra improdutiva. Uma palavra de Josué amaldiçoou uma cidade, uma água, e também foi uma palavra que trouxe a vida novamente para aquele lugar. E diz ali que a água continua até hoje doce. Se um dia você for a Israel, como é um desejo do meu coração, então já que eu aprendi, eu falo que eu vou conhecer a fonte de Eliseu. Essa fonte existe até hoje. Assim como diz o próximo versículo, Carol. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu se foi, mas a oração dele está viva lá, para quem quiser ver. Depois você pesquisa na internet, para você ver o poder da palavra. Agora, se você mesmo se amaldiçoa, se você mesmo é como a mulher de Jó, estragou o carro, amaldiçoa seu Deus e morre. Amaldiçoa esse carro lazarento. O carro está ficando chateado com você. Até as plantinhas, você tem que conversar com elas. Você tem que profetizar a vida para elas. Sabia disso? Que elas morrem por causa das suas palavras? Depois você vai estudar sobre isso. Eliseu vai lá e joga sal no sal. Então, você tem, no próximo culto, eu quero dar um olhinho para cada um de vocês. Aí todo dia você passa óleo na enfermidade. Todo dia passa óleo no seu coração. Pastor, eu falo demais, eu falo mal dos outros. Passa óleo na língua. Enche, besunta essa língua. Gente, quando a gente faz jejum aqui na igreja, fala, o propósito é o seguinte, você vai passar um dia inteiro sem reclamar e sem falar mal de ninguém. A pessoa, pastora, passei o dia muda. Pior por irmão que era call center. Pastora, eu fiquei calado, fiquei call center, ouvi cada coisa, que dá uma raiva. Se você passar o dia sem reclamar, você vai perceber que você não tem assunto. Sabia? Você só sabe reclamar do tempo, porque todo mundo lá vem o chato, o dono da chatice, vai reclamar. E a gente tem que se policiar, que quanto mais velha a gente fica, a gente começa a reclamar, sabe do quê? O assunto é remédio e farmácia. Plantinhas, mudinhas, vamos ficar nas plantinhas e na mudinha, gente. Para de falar de farmácia. Tem um remédio bom para isso, não é verdade? A gente só fica falando disso. É bom você ter conhecimento para pele, não sei o quê, mas gente, às vezes a gente só fala coisa ruim para a nossa vida o tempo todo. Alimenta as coisas boas, como Eliseu, não vou descartar. E ele coloca ali, ele usa a fé dele. Assim como esse culto se chama propósito, para quê? Para que você use a sua fé. Para que você venha aqui dar testemunho do que Deus vai fazer na sua vida. Para que quando a gente orar, você ajoelhe. Ó, o irmãozinho ali já está profetizando com a chave, ó. Já está tomando posse.
falo, gente, deixa as crianças na igreja. Deixa elas na igreja. Deixa elas buscarem. Deixa elas acostumarem com o ambiente. Vocês vão ver elas no culto de crianças. Como vocês vão se surpreender. Né, bebê? Que linda você. Ó, a gente precisa abusar do altar. Vai lá, ajoelha. Tá com impossibilidade? Vai lá, se rasga. Não tem problema. Ai, pastora, vai desmanchar minha base. Você tem que usar uma base melhor. A irmã Marli faz propaganda, né, Marli? Fala, usa aquela base que não craquela, não transfere. Você chorar no culto. Mas rasga o coração para aquele que pode mudar a sua história. Não desperdice esse tempo que você tem na casa de Deus. É um momento único. Fala, já que eu estou lá, eu vou falar com o dono do milagre. Mas ele vai te pedir para você jogar sal no sal. Isso às vezes vai te doer. Mas saiba que é para curar suas águas. Saiba que é para te libertar para sempre. Ele não vai te dar mais esmola, ele vai te dar cura para sempre. Então não tenha medo de abrir mão, porque o que Deus tem para nós é muito melhor. Sempre. Se coloque em pé, você que pode. Amém? Boa noite, Joelma. Joelma de Brasília, Iaf de Porto Velho. Glória a Deus. Deus falou com a gente que essa igreja ela ia para outros lugares do Brasil, do mundo. A gente achava que a gente que ia, né? Não era. Ah, Deus, eu queria ir para os Estados Unidos. Não, era esse o propósito. Quem sabe eu vou, né? Mas agora que eu sei, eu profetizo que eu vou. Eu falo que eu vou. Mas hoje Deus, Ele quer trazer cura. Então eu não sei o que está disfarçado aí na sua Jericó, que você é bonitinho, você está enfeitado, mas tem uma água que está azeda aí dentro. E hoje Deus quer trazer cura para a sua vida, quer trazer restauração. Então coloca no altar. Na hora da oração, pastor, eu sinto a presença de Deus em pé, eu sinto pulando, eu sinto ajoelhado, eu sinto sentado, eu sinto no altar. Não importa, o importante é você ligar o seu coração em Deus. O importante é você falar com Ele e pedir para Ele. E essa semana tem muita gente, e eu falei aqui terça passada que Deus mostrou muita coisa. Eu fui atrás das pessoas, viu, gente? Fique tranquilo. Aí teve uma irmã que falou, pastora, você falou que você ia e você não falou comigo. Eu falei, é porque eu não vi nada de você, desculpa. Você estava de nude no culto. Da próxima vez você vem de fluorescente, laranja. Falei, não, eu não posso inventar, né, gente? Falei para ela, mas eu fui atrás das pessoas que eu precisava conversar. Assim como essa semana, Deus vai mostrar o sal que está na sua vida, o que está envenenando a sua água, para você ser curado para sempre. E se Ele te pedir para jogar o sal, viu, Mara Lúcia? Deus é contigo, viu? Deus é contigo. Essa presença, essa sede que você está sentindo é Deus falando com você. Então você vai colocar no altar, em nome de Jesus, e você vai sair daqui sarado, em nome de Jesus. Joga sal nessa mágoa e pede perdão. Joga sal nesse veneno que está no seu coração e deixa Deus te libertar, deixa Deus te purificar. Então agora eu te convido a fechar os olhos e se desligar da terra e ligar o seu coração no céu, porque agora nós vamos desligar na terra tudo aquilo que tem nos ferido, tudo aquilo que tem nos matado espiritualmente. E Deus vai fluir vida. O sal é para trazer equilíbrio na sua vida, fluir no seu interior, trazendo cura. Nós não estamos aqui simplesmente cantando. Eu, o Anderson, o Mateus, estamos aqui porque nós somos frutos de milagres. Nós somos sementes que estavam adormecidas. E quando nós estamos aqui, nós não estamos cantando, nós estamos profetizando. Porque o louvor é uma arma de vitória. E eu creio que nesse louvor Deus vai te visitar, Deus vai te sarar. Aleluia. Deus vai derramar o óleo sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Deixa Ele te visitar nesta noite.
Deixa Ele sarar essa dor, essa perda que amargou a sua vida, essa tristeza que tem amargado a sua vida, essa tristeza que não tem deixado nada florescer na sua Jericó. Deus diz para você: ainda tem continuidade para você, ainda há alegria para você nessa terra, o sonho não morreu. Deus hoje te visita com a presença dEle e te restaura. Aleluia, aleluia, Senhor. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri Teu rio em mim e transbordei do Teu amor. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas. Diga. Aí diga, mas descobri Teu rio em mim e transbordei do Teu amor. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Diz que eu quero beber das Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte, vou mergulhar no Teu rio. Diga pra Ele: eu quero beber das Tuas águas. Diga: vou mergulhar no Teu rio. Só a igreja diga: eu quero beber das Tuas águas. Eu quero beber da tua Vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber. Você, qual é o rio? Qual é a água que está amarga? Qual é o veneno? O que está deixando a sua vida estéril? Foi uma perda? Foi uma frustração? Foi um passado que você não conseguiu superar? Foi um adeus que você não conseguiu dizer? Eu não sei. Foi um pecado que você abraçou? Porque talvez essa tristeza, essa depressão, é porque você não está bebendo da água dele.
Ele te diz hoje: filho, filha, bebe da minha água. Você está morrendo de sede. Você está morrendo de sede. Essa tristeza, essa avalanche é porque é falta da minha presença. Essa sede, essa tristeza de você chorar a noite inteira escondido, é porque tem semente que está dormindo aí dentro e que Ele quer despertar, e que Ele quer despertar, Ele quer te despertar. Você precisa dizer para Ele: Jeová Rafa, o Deus que cura, o médico dos médicos está aqui. Diga para Ele, diga para Ele, para Ele, diga para Ele: eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte, ou mergulhar no teu rio, ou mergulhar. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber. O Senhor está te limitando agora. Essa carência, diga: eu quero beber das tuas águas. Diga pra Ele: eu quero beber. Vou mergulhar no teu rio, tu fluir, teu rio de vida. Fluindo sobre a morte, aleluia. Sinto fluir, teu rio de vida aqui. Diga pra Ele: eu sinto. Flua sobre essa igreja, Senhor. Flua sobre a enfermidade. Flua sobre os corações adoecidos. Flua sobre a tristeza, sobre a insônia, sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre toda enfermidade na alma. Teu rio de vida aqui. Aleluia, 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 aleluia. Ele está fluindo nesse lugar. Refrigério para a alma. Passeia sobre este lugar. Passeia sobre os corações aqui, Deus. E cura, e restaura. Tira esse medo, tira essa angústia. Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir dentro de você. E lavar a sua alma. Lavar o seu interior. O Deus que cura. O Deus que cura, sinto fluir. Sinto tuas águas, a tua cura, a tua restauração. Amém, igreja? Glória
Glória a Deus. Você que vai consagrar seu dízimo e sua oferta, prepare aí na sua mão. Nós já vamos encerrar o culto. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão na transmissão. Se esse ministério tem sido bênção e você quer contribuir, vai aparecer aí na sua tela como você contribuir. Amém? Nós vamos orar pela nossa vida financeira, por todos aqueles que vão depositar no altar. Amém? Aí eu vou encerrar a transmissão e depois eu vou despedir de vocês e vou dar mais um recadinho. Amém? Então levanta a sua mão aí, você que vai ofertar ou que não vai ofertar. Senhor, eu consagro a Ti as vidas financeiras aqui representadas, Senhor. Todos aqueles que estão semeando no altar, semeando nesta obra, aquele que está vivendo em dificuldade, Senhor, que o Senhor abra as portas, que o Senhor prospere, Pai, que o Senhor abençoe tudo aquilo que tem sido semeado no Seu reino. Abençoa as ofertas que serão colocadas no Teu altar e multiplica, Senhor, na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que tem seu dízimo, sua oferta, pode trazer aqui no gasofilácio. Amém? Você pode se sentar mais um minutinho. Nós agradecemos todos que estavam na transmissão com a gente. Domingo às 19 horas tem culto da família. Nós estaremos ao vivo também. E terça que vem no culto do propósito. Amém? Peço que você traga alguém com você. E terça, gente, eu vou dar um óleo para cada um, como eu tenho prometido, que a gente não providenciou ainda, mas a gente vai providenciar para vocês. Amém? Então vamos encerrar a transmissão. Boa noite a todos que estão com a gente online. Fiquem com Deus. Mara, boa noite a todos vocês. Ana, obrigada pela participação. Deus abençoe. Amém, gente?